Você sabia que homens também sofrem com as varizes? Pois é, 1 em cada 5 representantes do sexo masculino apresentam esse problema. Para saber como prevenir e tratar, fique atento às dicas do angiologista Ávido Farré. Dores, inchaço e sensação de peso nas pernas não são sintomas que só elas costumam experimentar. As varizes nos homens são tão comuns quanto nas mulheres. No entanto, alguns fatores fazem com que elas sejam mais perceptíveis no público feminino. Os pelos nas pernas masculinas, por exemplo, acabam dificultando a identificação da enfermidade em seu estágio inicial. Tradicionalmente, a gente costuma falar em varizes em mulheres, varizes femininas, e acaba se passando uma ideia de que só as mulheres têm varizes. Na verdade, os fatores genéticos, o fator de envelhecimento, o fator obesidade, o fator de posições de trabalho, de muito tempo em pé parado, muito tempo sentado parado, também acontecem em ambos os sexos. O grande diferencial de homem para mulher é que as mulheres têm um fator adicional de desenvolvimento de varizes, que são as gravidezes. No caso dos homens, as varizes são mais difíceis de serem identificadas logo no início, logo precocemente. Associando-se ao fato de que o homem não costuma ter uma visão estética tão aguçada quanto a mulher, em relação ao seu próprio corpo, então as varizes masculinas acabam ficando para um segundo plano, e acaba sendo passada essa imagem de que só mulher é que tem varizes, mas na verdade o homem também tem varizes, e as complicações das varizes em homens até muitas vezes são mais gritantes, mais chamativas do que nas mulheres. Mesmo sabendo que o problema existe, a maioria ainda não se preocupa em preveni-lo. Você sabia que os homens também podem ter varizes? Sabia. Você toma alguma precaução para evitá-las? Nenhuma. Nenhuma. No momento, não. Não, só alimentação balanceada, exercícios, mas não chega a me incomodar muito, não. Uma pessoa que sinta cansaço, principalmente no final do dia, cansaço nas pernas, uma pessoa que tenha edema, inchaço nos tornozelos, principalmente que acontece ao final do dia, ou mesmo aparecimento de veias dilatadas e até tortuosas, isso são sinais bem sugestivos de presença de varizes. Para as pessoas que passam a maior parte do dia sentadas ou de pé paradas, Dr. Ávido dá um alerta, pois os riscos de aparecer varizes aumentam. Bom, em relação ao ortostatismo, ou mesmo muito tempo sentado, parado, ocorre que com essa falta de movimentação, a gente deixa de utilizar o maior mecanismo de retorno venoso. O retorno pelas veias das pernas ocorre a partir do momento em que se pisa com a planta do pé no chão, e isso estimula, espreme a esponja plantar, que são milhões de veias pequenininhas que ficam na planta dos pés. Então, quando a gente pisa no chão, a gente espreme essa esponja e isso empurra o sangue perna acima. Ao mesmo tempo, quando se faz movimentações, se contrai a panturrilha, e a contração da panturrilha espreme essas veias profundas que passam dentro da panturrilha, e isso também contribui para que o sangue suba pela perna. E esse movimento de contração da panturrilha, de pisar com o pé no chão, isso estimula um fluxo pulsátil, ou seja, ora o sangue sobe, ora o sangue para de subir. E isso faz com que as válvulas trabalhem, faz com que as válvulas se abram e se fechem, e com isso segmenta a pressão, ou seja, acaba diminuindo a pressão que as veias sofrem, principalmente no tornozelo. Caso não recebam um tratamento adequado, as deformações nas veias podem causar transtornos sérios. Costumam evoluírem, progredirem naturalmente ao longo dos anos. À medida que elas não são tratadas, podem ocorrer as complicações mais frequentes. Entre elas, a mais frequente é a tromboflebite, que nada mais é do que uma trombose em uma varize. Antigamente se achava que a tromboflebite era uma doença totalmente insignificante, totalmente sem riscos. E ultimamente tem se visto que de tromboflebite muitas vezes ocorre trombose venosa profunda e outras vezes embolia pulmonar. Depois da tromboflebite, que é a mais frequente,
a doença pode evoluir para eczemas, que são aquelas coceiras, a pele descamando, principalmente na região dos tornozelos. A evolução do eczema varicoso pode atingir o ponto de úlcera varicosa, em que existe então uma úlcera, uma ferida na pele, e que essa ferida essa úlcera é provocada pela insuficiência crônica dessas veias dilatadas e tortuosas que são as varizes. Se o tratamento fosse implementado logo que surgissem as varizes mais grossas, o homem evitaria um sofrimento que costuma durar de 10 a 20 anos, geralmente o período em que convive com o incômodo sem tomar uma atitude. Pessoas com varizes geralmente precisam apenas de medidas de cuidados próprios, como fazer certos exercícios para as pernas, usar meias de compressão e evitar ficar em pé ou sentadas por muito tempo. O tratamento pode ser indicado a partir dessa mudança de hábito e, nos casos mais avançados, se recorre à cirurgia. O especialista tem algumas dicas para os homens. Bom, a primeira dica é se cuidar um pouquinho mais, né? Se observar um pouco mais, observar a presença de inchaço, a presença de veias dilatadas. E, no sentido preventivo, não ficar obeso, né? Sair desse fator de risco obesidade, ter uma boa atividade física e, principalmente em situações que poderia ir a pé, que vá a pé, né? Ou seja, colocando mais as pernas e pés em funcionamento, com isso melhorando o retorno venoso.